Se você gosta de filmes com histórias reais, você veio no lugar certo, porque hoje eu preparei uma lista com 7 filmes baseados em fatos chocantes, impactantes, muito tristes. Aquele tipo de filme que mexe de verdade com as nossas emoções. E se você não viu qualquer um dos filmes dessa lista, eu acho que vai mexer com as suas também. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo. É fácil, é rápido e me ajuda muito. Não esquece também de compartilhar o vídeo se você gostar das dicas e principalmente de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 7 mil inscritos e eu conto de verdade com a ajuda de vocês. E para começar, vou começar assim, com um filme que eu assisti recentemente e me impactou de verdade. Eu tô falando de Ninguém Pode Saber, que chegou esses dias na Reserve Movision e que conta uma daquelas histórias que... Sabe aquele filme que termina? Você fica encarando ali a tela, os créditos meio que estão subindo e você não consegue reagir, fica só ouvindo a trilha sonora dos créditos finais e fica meio assim imóvel. É esse filme aqui. Filme do diretor Hirokazu Koreeda, que já havia impactado ou me impactado muito com outros dois filmes, O Assunto de Família e principalmente o Monster. Mas aqui eu acho que ele alcança um patamar ainda mais elevado ao contar a história real. Eu vou até olhar a colinha aqui. A história real que ficou conhecida como o caso de Sugamo, que aconteceu no Japão ali no final dos anos 80. O filme, obviamente, ele dá uma invernizada na história, porque a história real é ainda mais pesada, mas o diretor, ele não faz isso com a intenção de atenuar as coisas, muito pelo contrário, e aí tá o elemento desconfortável do filme. Ele conta a história de 4 irmãos que se mudam ao lado da mãe para um apartamento. Ela mantinha eles ali em segredo, só um estava meio que assumido, assim, digamos, publicamente, ia na rua, enfim, fazia compras, os outros eram mantidos dentro do apartamento, a gente não entende muito bem o porquê, e esse cenário só fica mais complexo quando essa mãe desaparece, deixa um dinheiro com ele, com o mais velho, para ele tomar conta dos irmãos, e simplesmente desaparece no mundo. E aí, gente? É só vendo, principalmente porque o diretor Hirokazu Koreeda, ele faz escolhas estéticas e narrativas sutis, delicadas, que vão traduzindo o efeito da disfuncionalidade naquela família. E acompanhar essa deterioração é muito triste. Ao mesmo tempo, é muito bonito ver o esforço daquele irmão em tentar manter a família unida, porque ele sabia que se alguém descobrisse, eles seriam entregue às autoridades e com certeza aquela família iria se separar. Então é um filme que ele caminha nessa, sabe, nessa gangorra, é uma gangorra sentimental, ora criando momentos genuinamente tocantes, ora passagens indiscutivelmente pesadas. É um filme indigesto que você vai querer conhecer. Não perca, Ninguém Pode Saber, na Reserve Movision. Essa aqui talvez seja a dica de ouro da lista. O segundo filme da lista, eu nunca imaginaria que teria esse final. E muito por não conhecer a história real que inspira o filme, mas também porque nada nos acontecimentos mostrados nele parecia que tal evento ia acontecer. Eu tô falando de Alpha Dog, filme do diretor Nick Cassavetes, que conta a história de um rapaz, um garoto, que tem um irmão dependente químico. Esse irmão tá devendo dinheiro para um traficante local, e esse traficante, para dar um susto nele, resolve raptar o garoto. Mas ele nunca trata o garoto como alguém, sabe, um jovem sequestrado, preso num cativeiro. Muito pelo contrário, ele fica ali o dia todo jogando videogame com ele, fica ali indo para noitadas, para festas com esses dois traficantes, tanto que ele começa a desenvolver certo laço de amizade, ou pelo menos ele acha que é amigo desses dois criminosos, mas a realidade não é bem essa. E eu adoro como esse filme ele ele consegue mergulhar na realidade desses adolescentes, desses jovens ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, invadindo o mundo meio sem regras, meio sem lei, e com atuações convincentes. Tem o Justin Timberlake nesse filme. Ali eu descobri que esse cantor também era um bom ator. Enfim, é um filme que ele é estiloso, ele diz muito sobre essa geração e ele tem um final que é simplesmente devastador. Vejam Alpha Dog, que está disponível no Prime Video. Se você não viu, corre para ver, porque
é um belo filme baseado em fatos. Esse terceiro filme foi um dos meus primeiros traumas cinematográficos, se é que eu posso usar essa expressão aqui. Porque eu lembro que eu assisti ele muito novo e eu fiquei bem impactado com o que acontece nele e pensando, será que eu faria isso pra sobreviver? Eu tô falando de Vivos, filme que tá disponível na Netflix e conta a história de um grupo de jogadores de rugby do Uruguai que durante uma viagem de avião acaba vendo a tragédia acontecer, o avião deles cai no meio da Cordilheira dos Andes, um lugar ali bem inóspito, onde o resgate seria quase que milagroso, e eles precisam chegar ao extremo da sobrevivência para conseguirem ter uma chance de, quem sabe, sair com vida lá, e é o extremo mesmo. Esse caso ganhou muita repercussão na época, ali, principalmente nos anos 80, nos anos 90 em especial. O lançamento desse filme deu ainda jogou uma nova luz sobre ele. Eu lembro que, inclusive, na época, 3 dos sobreviventes deram uma entrevista no Jô Soares. Eu acho que você encontra até no YouTube essa entrevista. E eu fiquei, assim, bem impactado com os relatos deles. Porque quem viu o filme sabe que eu tô falando. Não vou entrar em detalhes aqui se você não viu, mas eles são obrigados a fazer um negócio que, olha, só vendo. Vivo está disponível na Netflix. O quarto filme foi o filme que me inspirou a fazer essa lista. Porque quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu terminei realmente me sentindo mal, impactado. E ele chegou esses dias no Prime Video, então eu corri para falar de Mar Aberto, filme que conta a história real do casal Tom e Eileen Lonergan, que durante uma viagem turística eles acabam alugando equipamento de mergulho e vão para alto mar ao lado de um grupo. Só que algo muito errado acontece. Eles acabam se distanciando desse grupo. Começa a anoitecer, o grupo faz uma contagem errada e resolve ir embora e deixa os dois lá em alto mar, sozinhos, prestes a anoitecer e pior, com tubarões cercando eles. Gente, é uma experiência, é um filme que ele é difícil de se assistir porque ele é muito angustiante. Eu acho que poucos filmes de sobrevivência conseguiram chegar no nível de aflição e angústia que esse filme alcança. É uma jornada muito conectada aos dois e a luta deles para sobreviver. Enfim, é, é uma experiência que eu acho que todo mundo vai querer assistir. Muita gente pode não gostar da proposta do filme, mas eu adoro porque é um filme que ele busca o elemento mais básico dessa história, o ato de sobreviver e as maneiras que os dois encontraram para tentar sobreviver. Enfim, recomendo muito. Mar Aberto, que inclusive está com o nome em inglês no Prime Video, tá? Como Open Water. Você só vai encontrar assim. Infelizmente, o Prime Video tem dessas, mas vale a sessão. Eu tenho uma história muito boa sobre esse quinto filme que eu assisti no Festival do Rio, uma das primeiras sessões dele no Brasil. E ao final da sessão eu lembro que foi o silêncio mais silencioso que eu já ouvi na minha vida. E pode parecer um paradoxo, mas a gente consegue ouvir o silêncio, né? Se você, o silêncio é algo, o silêncio de fato é algo muito raro. E o silêncio que tomou conta da sessão ao final de Fruitvale Station, gente, foi um negócio assim. Eu acho que nem num velório eu ouvi um silêncio tão marcante. É um filme que conta a história de Oscar Grant. E esse filme ele já impacta porque logo de cara ele mostra o que vai acontecer. E com imagens reais. É um registro da ação da polícia, uma ação absurda que tirou a vida de um homem inocente na virada do ano. E o filme, ele dirigido pelo Ryan Coogler, esse filme meio que catapultou a carreira do Ryan Coogler e do Michael B. Jordan, que hoje aí estão brilhando em filmes como, por exemplo, Pecadores, Pantera Negra também. E eu gosto muito da abordagem desse filme porque ele consegue, dentro de uma perspectiva extremamente humana, extremamente íntima, acompanhar as últimas horas do dia desse homem que foi transformado em vítima, foi transformado em uma bandeira, que foi covardemente morto. E o filme, ele quer se distanciar dessa imagem que a mídia construiu, que a polícia acabou gerando de forma absolutamente violenta e que o mundo acabou conhecendo. O filme ele quer dar voz ao Oscar, ao cara que tinha uma vida linda pela frente, que estava tentando se restabelecer, que estava tentando reconstruir a sua família. É um retrato muito cuidadoso, muito delicado sobre esse homem que tinha tanto pela frente e foi covardemente morto.
nas mãos daqueles que deveriam servir e proteger. É um filme muito pesado, é um filme que ele ainda hoje ecoa e é um filme daqueles que, quando você termina de assistir, eu imagino, você vai terminar no mesmo silêncio que eu experimentei ao assistir lá em 2013, quando esse filme chegou nos cinemas. Fruitvale Station está disponível no Prime Video e é um belíssimo drama, uma história real, daquelas que impactam de verdade. O sexto filme, absurdamente, não está disponível em nenhuma plataforma de streaming. Plataformas, por favor, vamos corrigir isso, porque esse drama é dilacerante. Ele é dirigido pelo Clint Eastwood, estrelado pela Angelina Jolie, para mim, na maior atuação da carreira dela. O filme é A Troca, e ele conta a história de uma mãe que ali na virada dos anos 20 para os anos 30 vê o seu filho desaparecer sem deixar rastros. E ela, desesperada, começa a investir numa busca assim solitária, porque quanto mais ela quer encontrar o paradeiro do filho, mais ela esbarra não só nas dificuldades dessa busca, mas na indiferença de todo mundo, sabe? De uma sociedade que não estava nem aí, de um sistema policial que parecia mais interessado em julgar aquela mulher e de uma mídia também que parecia mais interessada em explorar o caso do que necessariamente encontrar o paradeiro daquele menino. E é um filme que ele vai alimentando as nossas expectativas, porque a gente acredita que esses filmes terão finais felizes. Eu não sei se tem, não vou entrar em detalhes aqui, mas quanto mais a gente vai mergulhando nessa história, mais a gente vai vendo a realidade de um mundo. E o mundo é um mundo sujo, é um mundo desigual, é um mundo injusto, é um mundo que frequentemente banaliza tudo. E era assim em 1928 e continua sendo assim em 2025. É quase um século separando essas histórias e você vai encontrar várias semelhanças, embora em contextos sociais e tecnológicos totalmente diferentes. A Troca é um drama poderoso que você só vai poder ver ou alugando pelo Google Play, enfim, pelas locadoras digitais, ou por meios alternativos, porque ele não está em nenhuma plataforma de streaming. Mais uma vez eu vou reclamar aqui. Cadê A Troca no streaming? Cadê? E eu vou fechar essa lista com um filme que marcou gerações. Assim, se você viveu os anos 90, com certeza você viu Eu, Cristiane F. Até porque esse filme, pra galera mais jovem entender, ele era exibido nos colégios, tipo, na sala de aula. Vamos ver um filme educacional hoje? Eu, Cristiane F. Porque nos anos 90 existia toda essa questão, esse grande problema do uso e do abuso de drogas, era um medo coletivo, um medo global, em escala global, inclusive. E eu acho que esse filme ele se tornou uma referência por ser baseado numa história real e por revelar, em especial, todo o processo de deterioração de uma adolescente meio solitária, que vivia num lar marcado pela ausência e que começa a se envolver com pessoas e com um mundo que ela não estava preparada para lidar. É uma história de amadurecer, mas é uma história de amadurecer com muito a dizer sobre esse mundo. Não é um filme que está preocupado apenas em expor o óbvio. Drogas são nocivas e perigosas. Não. É um filme que mostra o porquê. Por que uma adolescente, por que a Cristiane foi buscar nas drogas uma fuga, uma tentativa de, enfim, amadurecer precocemente, de experimentar, viver novas experiências. E a questão aqui está nesse porquê. O impacto está nesse porquê e nas consequências dele. Eu, Cristiane F, está disponível no Prime Video. Se você não viu, eu recomendo. É um filme indispensável e vale a revisão também. Eu revi esses. Eu revi tem o quê? Alguns meses. E segue um filme muito pulsante, muito mergulhado na realidade da Alemanha ali nos anos 80 e uma realidade que, embora dentro de um contexto distante da nossa época, é uma realidade que em algum nível se reflete muito nos nossos tempos. E tem David Bowie participando. É um baita de um filme, recomendo demais. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da lista. Eu espero que ao final de cada um desses filmes você não termine absolutamente esgotado por eles, embora isso possa acontecer, mas é importante. Eu acho que filmes também têm esse poder e quando isso acontece, significa que a gente se importa, sabe? E que a gente se conectou com essas histórias, com esses personagens, com esses homens, essas mulheres, essas crianças, desenvolveu laços com eles, mesmo que dentro da realidade da ficção. Embora todas essas histórias, infelizmente,
tenham acontecido no mundo real. E aí, o que você achou dessa lista? Diz aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito, gente. Tchau!